Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, salve, Sardenberg, você, a Cássia e todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Vera. Bom, a Vera tomou cuidado, a pesquisa, de elencar fatos ocorridos na última semana que, na prática, desmentem o que o pessoal do governo, o ex-pessoal do governo, está falando na CPI, né, Vera? Exatamente, Sardenberg, porque você veja, né, o ex-ministro Pazuello e mesmo o ministro Marcelo Queiroga adotaram duas linhas de discurso diante da CPI da Covid. Ou a de que não fizeram nada errado quando estavam no cargo, no caso do Pazuello, não fez nada errado em relação à Pfizer, aquilo teria sido a conduta apropriada, ele disse que membros de primeiro e segundo escalão do executivo não poderiam se reunir com representantes de empresas privadas, uma desculpa para lá de estapafúrdia. E no caso do ministro Queiroga, tentou dizer que o que foi feito é passado, que de agora em diante o governo vai ser pró-ciência, vai ser pró-regras de distanciamento social, outras medidas sanitárias, etc. E na prática, o que a gente viu de quinta-feira para cá, Sardenberg, um período muito curto de tempo, te viu o presidente pregar contra a máscara, dizendo que quem está vacinado não precisaria mais usar máscara e que ele, Marcelo Queiroga, editaria uma medida nesse sentido. O Queiroga sambou, tergiversou, mas não desmentiu o presidente. A gente viu o próprio presidente, no fim de semana, promover uma motociata sem nenhum tipo de apego a distanciamento social, a outras medidas protetivas, como a própria máscara. Portanto, dois fatos, né? Dois fatos com a presença do presidente que mostram que o negacionismo continua vigente. A gente viu, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reunir com representantes da Pfizer, da mesma Pfizer, que eles diziam que não podiam receber lá nos e-mails, que não responderam os e-mails porque não se podia falar diretamente com representantes de empresas privadas. Portanto, isso joga por terra a defesa do ministro Pazuello, e essa reunião de ontem deverá ser usada pela CPI para fazer letra morta do depoimento do Pazuello. E a gente viu também o ministro Marcelo Queiroga, nas últimas horas, dizer que encarnar um Queiroga vacinador, né, vacinando o presidente do Banco Central, etc., ao mesmo tempo em que até hoje o Ministério da Saúde não conseguiu soltar um calendário unificado de vacinação. Isso é muito importante, Sardenberg. A gente tem dado notícia aí, meio na brincadeira, meio louvando a corrida que existe entre prefeituras e governos de estados para vacinar as pessoas, mas isso deveria ser um calendário unificado, justamente para evitar um certo turismo de vacinas, uma certa desorganização e descoordenação nacional que existem. Então, está tudo na mesma toada, Sardenberg, diante da CPI. E o passaporte da imunidade, o que você acha? Também teve isso hoje, Sardenberg. Vários países estão adotando algo como esse passaporte da imunidade. O presidente Jair Bolsonaro disse que, se for aprovado pelo Congresso um projeto que cria um certificado semelhante a esse passaporte aqui no Brasil, ele vetará, porque isso significaria obrigar as pessoas a se vacinarem. Tem uma lógica elementar aí, né? Não, ninguém é obrigado a se vacinar, mas quem não se vacinar não terá o tal passaporte que facilita muito o acesso a eventos, acesso a viagens, etc, etc. Não é obrigatório, mas facilita a sua vida, como muitos documentos desse tipo. O mesmo presidente que está dizendo que, graças à vacinação, as pessoas podem deixar de usar máscara, diz que vai vetar um documento desse sentido. Então, não faz sentido nem na lógica distorcida do negacionismo bolsonarista. Exato. A gente está vivendo realmente uma distopia muito maluca, Sardenberg, porque se ele quer que as pessoas parem de usar máscara, se ele diz que vacinando pode parar de usar máscara, por que não conceder também a elas um passaporte de que elas estão vacinadas e, portanto, elas podem ir a eventos esportivos, podem viajar, podem ir a shows, etc. Então, é muito sem lógica, e isso tudo
tem consequência, Sardenberg, tem consequência no número de infectados, tem consequência no número de internados e, infelizmente, no número de mortes, porque as pessoas ouvem isso, elas já estão muito confusas, já estão amedrontadas e as informações vão virando um suco na cabeça das pessoas. Elas não sabem mais em quem se fiar e em qual informação se fiar para se proteger do vírus, né? E é um completo contrassenso, né, Vera? A gente ter informações que, de alguma maneira, podem orientar as pessoas contra a vacinação, justamente no momento que, ainda num ritmo lento, está aumentando esse passo da vacinação aqui no país. E ao mesmo tempo em que a gente tem estudos, como um que foi divulgado hoje, mostrando que se a gente conseguisse ter um ritmo de vacinação de 2 milhões de pessoas por dia, a gente evitaria 20 mil mortes por mês. Exatamente, Cássia. E teria já evitado se a gente tivesse começado antes e começado nesse ritmo a que você se referiu. É perfeito isso que você está dizendo. E também o fato de que a gente já está vendo subir o número de casos, mas não está vendo, ainda bem, por enquanto, subir o número de mortes, mostra que mesmo num percentual tão ínfimo como a gente tem aqui no Brasil, a vacinação está sendo eficaz para controlar o número de mortes. A gente ainda não tem um estudo taxativo, mas o que todos os especialistas com os quais eu converso dizem, olha, só porque já tem os mais velhos vacinados, a gente está conseguindo ainda conter a elevação do número de mortes. Então é isso, a vacina é o caminho, é o passaporte, ela é o passaporte que vai nos tirar dessa pandemia, mas o governo federal segue hesitante no seu papel de coordenar a vacinação e o presidente segue dando sucessivas declarações anti-medidas protetivas e anti-vacina também. Agora, legal esse ponto que você pegou, viu, Vera, de que, bom, se o presidente quer que ninguém use máscara, então devia ser a favor da vacinação, né? Então vacina as pessoas, dá o passaporte para as pessoas. Olha, eu tenho aqui o passaporte do Bolsonaro, eu posso não usar máscara, não é isso? Não é isso? Passaporte do Bolsonaro, ele podia até carimbar o Bolsonaro deixa. Que nem o Donald Trump fez com o checão lá que ele mandou para as pessoas, né, para as famílias. Né, podia até a foto do Bolsonaro de capacete de motociclista, sem máscara, deixa as pessoas terem o passaporte. Não faz sentido, nem no negacionismo maluco, o Sardenberg. Pelo menos não podia ter um negacionismo coerente, né? Não, mas aí não dava comentário. Não dava. Aí dava, né? Sei lá, eu não sei mais nem o que comentar. A gente está vivendo um tempo tão maluco que você fica lendo as notícias 3 vezes para saber se você entendeu, se foi aquilo mesmo que o presidente disse, o que ele quer dizer com isso, o que isso diz em relação ao que ele dizia antes. Não faz sentido algum. E o pessoal vai procurando as palavras, né? O ex-secretário de Saúde do Amazonas, pressionado, ele disse o seguinte, se o Ministério tinha mandado ou não fazer o tratamento precoce. Ele disse que o Ministério deu ênfase ao tratamento precoce. É bom, né? A gente também tem essa era dos eufemismos negacionistas. Dá um outro dicionário. Vou pedir para o professor Pasquale me ajudar a escrever esse dicionário dos eufemismos negacionistas. Então tá bom. Vera, tá bom. Obrigado, Vera. Até mais. Até, gente. Bom estar de volta. Tchau, tchau. Até mais, Vera. Até amanhã.